Sou o professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a aula 4 de resumo da teoria e alguns exercícios sobre limites. Nesta aula, nós falaremos dos teoremas e propriedades, que já começamos, principalmente da forma indeterminada. Tá? Vou fazer uma revisão do que nós já vimos para chegar no ponto onde estamos. Só lembrar que essa aula é um complemento didático, então você tem que ler o livro que está lá no site, fazer os exercícios, tá bom? E lembrando que a aula também é presencial. Pessoal, nós já estudamos aqui alguns teoremas, né? Do 1 ao 8. 1, 2 e 3, na nossa aula, chamei de limites canônicos, né? Teoremas de limites canônicos, ou teoremas fundamentais, tá bom? E aí vimos os demais, não vou ler um por um, mas todos eles são relacionados a operações básicas, né? Soma e subtração, produto, né? Potência, que nada mais é do que fazer vários produtos, divisão e raiz quadrada, né? Então, são operações que nós usamos aí básica. No Teorema 9, a gente vai avançar um pouco, tá? Então, no Teorema 9, vamos ler e entender. Seja f de x igual a g de x, então duas funções que são idênticas, para todo x, exceto em um único ponto A, possivelmente. Onde f de A não está definida, então, limite de f de x é igual a g de x. Teorema bem simples, bem óbvio, né? Se eu tenho a igualdade de duas funções, onde está o lance aqui, ó? Vamos colocar aqui. Igual, vou até colocar um espaço aqui, ó, que eu vou colocar o limite. Se eu passar o limite em um ponto, continua sendo igual, já que as funções são iguais em todos os pontos. E a gente usa isso geralmente quando uma das funções, a função f, que pode ter outro nome, tem uma indefinição, né, no ponto A, como é o exemplo aqui, ó. Essa função não está definida no ponto A, porque se eu colocar 4, né, que é o nosso A aqui, perdão, né? Se eu colocar 4, vai ficar aqui em cima, ó, 0, não é problema, só que embaixo 4 menos 4, 0. Tá aqui, né, a indefinição, tá? Aí nós chamamos que esse é um limite indeterminado, tá? Forma indeterminada, 0 sobre 0. Então, essa é a principal característica aqui do Teorema 9. Vou limpar tudo e colocar bem claro aqui para você não errar isso, tá? Então, ó, a característica, nós vamos sempre fazer o teste, que é só substituir na função, né? E o limite, quando eu faço isso, é 0 sobre 0, que é uma indeterminação, tá? Então, observação importante, né? Neste teorema, usaremos fortemente os conteúdos de ensino médio apontado na primeira aula. Exemplos de fatoração, divisão algébrica, produtos notáveis, racionalização e entre outros, tá bom? Então, geralmente, o pessoal tem muita dificuldade. É bom você fazer bastante exercício aqui, tá? Todos esses exercícios aqui têm essa característica, já está bem claro que é o Teorema 9 na nossa numeração, tá? Ou simplesmente teorema do limite indeterminado. Só lembrar disso, limite indeterminado. Sempre usem as palavras, tá? Ó. Pessoal, em todos estes exercícios tem essa particularidade, né? Vou pegar o 3.5 aqui, ó, só para exemplificar. Quando eu coloco aqui embaixo vai dar o 1, né? 1 menos 1, 0. E quando eu coloco aqui em cima também vai dar 0. S ao cubo, 1 ao cubo é 1, menos 1, 0. Então, 0 sobre 0. Todos eles têm essa característica, tá bom? Vou escolher alguns para a gente fazer aqui, ficar como exercício. A aula, o resumo é simples, né? Que é só um teorema, ok? Então, por isso que eu vou usar o mesmo vídeo aqui para fazer exercício também. Vamos lá. Pessoal, a lista 4 é essa, tá no site, só para relembrar, né? Tá aqui o nosso site, paulo.mate.br. Aperta no cálculo 1. Já temos vídeos aí da aula 1, 2, hoje vou colocar 3 e 4, e todo o material aí do primeiro bimestre, né? Lembrando aqui que os slides é apenas da aula 3, tá tudo junto, né? Aula 3 e 4 aqui, e tem duas listas aí, lista 3 e lista 4. 3 já falei na aula passada, e nós estamos aqui na lista 4, que é essa lista aqui, né? Então, como sempre, primeiro exercício, leia a teoria, não esqueçam disso. Aí tem uma lista de exercícios resolvidos aqui. Você vai estudar essa lista, tá lá no site. Deixa eu mostrar aqui no site para vocês. Então tá aqui, né? Exercício resolvido, aula 4. Clica aqui. Então aí nós temos essa lista com bastante exercícios resolvidos, tá? Indiquei alguns, mas quanto mais você estudar, melhor, ok? Então vamos fechar isso daqui. E vamos começar aqui fazendo alguns exercícios. Bom, da nossa lista aqui, eu vou fazer um exercício
e o restante vocês façam, tá? E da aula também vou fazer algum exercício aqui. Vou começar pela letra F aqui e depois vou fazer alguns exercícios, inclusive, que não estão na lista, tá, pessoal? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, coloquei aqui só para lembrar, nós fizemos uma revisão na aula 1, tá? Tem várias fórmulas, né, para ajudá-los, tá? Então, basicamente, isso aqui só para relembrar isso. A aula 1, coloquei lá algumas dicas, algumas fórmulas, alguns produtos notáveis, maneiras de fazer racionalização, revisão do pré-cálculo da matemática básica, tá? Vamos aqui, então, os exercícios resolvidos. Então, o primeiro exercício que nós resolveremos é um exercício assim, ó, limite de h tendendo a menos 1, h mais 5, menos 2, dividido por h mais 1, tá? Mesmo que você sabe já, né? Já estou sabendo, professor, o teste vai dar 0 sobre 0. Você vai escrever aqui, tá? Teste, ó, vai fazer. Então, simplesmente substituir, né? Pode fazer de cabeça, pode usar calculadora, é muito simples, né? No lugar do h vai menos 1 mais 5, raiz de 4, tá? Ó, menos 2, e aqui embaixo menos 1 mais 1. Então, 0 sobre 0, teorema de limite 9, ou teorema limite indeterminado, que é o que nós estamos falando. Então, primeira coisa, pessoal, isso aqui é dica do professor Paulo Alexandre, metodologia das nossas aulas. Toda vez que é o teorema 9, você vai começar com uma observação, vai chamar essa função aqui, ó, pode ser sim, ó, bem simples, tá? Maneira bem simples, de f de x, só para ficar de acordo com o teorema lá, tá? E vai começar a fazer continha, f de x é igual, né? Já está aqui essa função, eu vou racionalizar essa função. A dica, porque tem raiz, né? Então, ok? Então, menos 2, estou repetindo essa parte, racionalização é isso, e vou multiplicar pelo conjugado do numerador. Não racionalizamos somente quando tem raiz do denominador, pessoal, embaixo, né? Também nesse caso aqui está em cima, numerador funciona do mesmo jeito. Então, o conjugado é só você trocar o sinal. Era menos, no conjugado fica mais. Então, e desde que eu multiplico alguma coisa em cima, também embaixo, numerador e denominador, porque daí fica uma fração, né, que é algébrica, que tem letra, e vale 1. Então, estou multiplicando a própria função f por 1, não muda nada, né? Isso aqui dá 1, ó, só para lembrar, ó, essa parte que eu estou circulando aqui, ó, tá? Dá 1, obviamente, não vai mudar nada. Por isso que dá certo. E aqui nós usamos, eu vou voltar lá só uma vez para mostrar, vai cair nesse caso aqui, tá? Ó, nós temos a subtração de um número multiplicado pela soma. Olha aqui, ó. Nós temos a subtração, que eu vou colocar parênteses de cores aqui diferentes, só para ficar bem claro isso que eu falei, ó. Matemática básica, pessoal. Estou explicando passo a passo porque muitos alunos chegam com dúvida. Então, o A é esse aqui e o B é esse, A e B. De maneira genérica, eu tenho A menos B que multiplica A mais B. De novo, para ficar bem claro, para você identificar. Então, vamos colocar essa parte aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nós usamos bastante esse produto notável, tá? Deixa eu voltar aqui para a caneta vermelha. Vamos lá. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, sai a raiz. Então, vou ter que colocar entre parênteses aqui, ó, h mais 5, perde a raiz, porque ele é o quadrado, já coloca assim. Menos o quadrado do segundo, que é 2. Isso aqui tudo dividido. Aqui embaixo, vamos repetir h mais 1, tá? Pessoal, observe que esse h mais 1 é o que dá 0. Então, não posso fazer essa conta, multiplicar aqui, tá? Eu quero tirar esse h mais 1. E a gente vai deixar aqui ele paradinho e vamos perceber que vai acontecer isso, né? Então, aqui, que multiplica por raiz de h mais 5, fecha a raiz, mais 2. Então, no denominador, na parte de baixo, simplesmente repetir a conta. Se você olhar aqui em cima, ó, 2 ao quadrado é 4. Vou colocar aqui em cima. Então, h mais 5 menos 4. 5 menos 4, 1. Então, em cima, ficamos h mais 1. 5 menos 4 é 1, ó, h mais 1. Dividido por todo mundo aqui, ó, h mais 1. Já vou simplificar aqui, ó, tá vendo? Deu certo? Sempre vai dar certo, né? Raiz de h mais 5 dentro da raiz, mais 2 fora da raiz. Cancela, cancela, lei do cancelamento, né, da simplificação. Toda vez que acontece isso, sobra 1 em cima, não se esqueçam disso. 1, não sobra 0. E aqui embaixo ficou raiz de h mais 5, mais 2. Aqui é que você vai fazer o teste novamente, pessoal, tá? Para saber se já funciona aqui.
Eu achei aqui, ó, a função g de x. Essa é a função g de x, ó, lá do nosso teorema. Voltaremos lá ao teorema rapidinho, só para a gente ver. Ó, tinha uma função f que eu conhecia, ela tinha um problema no a, era indefinida. Achei a função g e vamos ver se essa função g não está com problema, entre aspas, né? Não está indefinida no ponto que eu quero. A jogada é essa. Quando eu colocar menos 1 aqui embaixo, ó, vai ficar 4. Raiz de 4 é 2, mais 2, 4. Então, teste, aí vai cair lá no caso anterior. Vai ficar 1 sobre 4. Olha só que interessante, né? Ok? Então, o teorema está funcionando aqui. Agora, nós vamos aplicar o teorema. Para não copiar isso aqui tudo, eu vou fazer o seguinte, ó, limite, chamar aqui exercício A, só para ter um valor aqui, ó, A, para não escrever tudo. Se quiser, pode escrever. E aí, nós vamos colocar essa função aqui, ó. Então, vai lá. O limite A, que é o limite inicial, é igual ao limite de h tendendo a menos 1, de 1, a função g, ó, raiz de h mais 5, mais 2. Tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei na sala de aula, aula presencial, pessoal. Para resolver aqui, nós caímos no caso anterior. Tá? Aí teríamos que usar limite em cima, limite embaixo, depois o limite entra na raiz, todos os outros teoremas. Nesse caso, eu vou permitir o aluno pular essa parte, porque o objetivo principal é o nosso teorema 9, tá? Somente nesse caso aqui, pessoal. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 5, que é aquela continha inicial, o teste, né? Que fica 1 sobre 2 mais 2, que é 1/4. E você vai concluir o exercício falando que o limite, né, que é o limite inicial de h tendendo a menos 1, de raiz de h mais 5, fecha a raiz, menos 2, dividido por h mais 1, é igual a 1/4. Veja só, para não ficar confuso, pessoal. Se fosse um exercício que começasse aqui, ó, aqui, limite, nós íamos fazer o teste e daria 1/4. Então, nós sabemos que teria que usar a teoria de limite, teoremas 1 ao 8. Deixa eu fazer um resuminho aqui, eu até fiz na sala, é bom que fica aqui. Ó. Como que nós usamos teoremas de limite? Ó? Nós usamos por blocos, tá? Por situações, vamos dizer assim, por casos, né? O caso 1, sempre é o teste que vai falar, sempre vai fazer o teste. Fiz o teste e vai dar um número qualquer, um número, vou colocar abreviado aqui, tá? Um número qualquer. Então, já sei que nesse caso eu estou no teorema de limite 1 ao teorema de limite 8, na nossa contagem. Nós estamos no segundo caso agora, ó, estamos no segundo caso. Quando eu fiz o teste e deu 0 sobre 0, eu já sei que eu estou exatamente no teorema de limite 9, que é o nosso caso aqui. Terão outros casos, tá? Não vou colocar agora para não adiantar, mas terão outros casos aí. Que, por exemplo, eu posso fazer o teste, não dá nenhum desses dois casos aqui, ó. A gente vai falar mais para frente, né? Pode dar 2 sobre 0, não estou nenhum desses dois casos, tá? Divisão por 0 tem que ter cuidado, né? A gente está vendo aqui, ó, que isso aqui é o que a gente falou, uma indeterminação, tá? Ou uma indefinição, ok? Vamos para frente. Vou fazer mais exercício aqui. Vou fazer um exercício diferente. Tem bastante exercício lá resolvido naquele material que eu mostrei na sala de aula. Lembrando que essa aula não substitui a sala de aula. Tá bom? Lá nós discutimos em pormenores, né? O aluno tira dúvida. Então, que é só para a gente ter um complemento mesmo, de fato. Então, fazer um exercício trigonométrico, né? A gente está trabalhando um pouco trigonometria na sala, mas fazer um exercício aqui, tá? Só para ver, ó. Então, tangente de 2x. Ciclo trigonométrico, todo mundo lembra, né? Seno, cosseno, seno aqui, cosseno aqui, só para lembrar, ó. Cosseno, seno. Então, o seno de 0 vale 1 e o cosseno de 90 vale 1. O seno de 0, como está aqui, ó, vale 0 e o cosseno de 90 vale 1. Lembrando que aqui é 90 graus, né? O π sobre 2, tanto faz. O que a gente precisa lembrar é isso que eu quero falar, né? Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. É o básico para lembrar aqui, tá? Então, se eu substituir aqui, pessoal, mesma coisa, ó, trigonometria, mas a mesma ideia. Se eu fizer o teste aqui, vamos colocar aqui de vermelho, um exercício bem diferente do que nós fizemos na aula, até para justificar esses vídeos também, né? Teste do exercício, tá? 2 vezes 0, 0. Ficaria seno de 0, que acabamos de falar, ó. 2 vezes 0 é 0, e tangente de 0.
Então, aqui, 0 sobre 0. É o nosso caso. Tá vendo? Então, como que a gente resolve da mesma maneira que nós fizemos o outro? Uma observação. Vamos tentar trabalhar a trigonometria. Tá bom? Então, vamos chamar isso aqui de função f, para ficar de acordo com o teorema. Pode ser outro nome também. Então, f de x é igual a seno de 2x. Aí tem umas continhas muito simples, né? Tá lá na revisão, eu mostrei. Usando lá as propriedades do seno, seno de 2x é seno de 2x que multiplica cosseno de 2x. Tá bom? Ou melhor, não vai usar isso aqui não, calma lá. Vamos usar outra coisa aqui, pessoal. Eu fiz besteira aqui. Esquece isso aqui. Ó, nada a ver. É mais simples ainda do que isso aqui, né? Ó, o que eu vou usar aqui? Eu vou simplesmente usar a definição de tangente. Vou repetir seno de 2x aqui, tá? Seno de 2x. Vamos repetir aqui, ó. Vamos lá. Seno de 2x, deixa eu melhorar isso aqui. Seno de 2x e tangente é seno de 2x sobre cosseno. É simplesmente usando a definição de tangente aqui, tá? Que é igual divisão de duas frações. Repete a primeira, seno de 2x, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui embaixo, ó, né? Aqui, ó. A tangente, vou inverter, cosseno de 2x dividido pelo seno de 2x. Corta, corta. Isso quer dizer que a minha função sobrou só cosseno de 2x. Uma simplificação bem tranquila, né? Nem precisou de muita coisa, só a definição de tangente. Que quer dizer que, então, que f de x é igual a cosseno de 2x, que a gente vai chamar de g de x aqui só para lembrar do teorema. Ó. Então, achamos. Isso quer dizer, eu posso chamar aqui em cima de limite b. Né? Então, ó, limite b é igual ao limite de x tendendo a zero de cosseno de 2x. E aí a gente pode fazer o teste novamente aqui, ó. E o teste aqui, se eu colocar agora 2 vezes 0, 0, cosseno de 0, 1. A gente acabou de falar, né? Ó, 1. Tá aqui, ó, na revisãozinha aqui. Ó. Então, esse limite aqui, eu falei que não precisa usar os teoremas, a gente vai aceitar nesse caso aqui. Tá? Depois eu vou explicar isso aqui melhor um pouco na sala de aula. Mas da mesma maneira da raiz, da potência, o limite vai entrar dentro do cosseno aqui, tá? Por isso que vai funcionar. Então, eu sei que isso aqui vai dar 1. E está resolvido, tá bom? De maneira bem simples, só para mostrar que nós podemos usar também exercício usando a trigonometria, ok? Vamos lá. Outro exercício desse sentido aqui, ó, tá? Vamos resolver aqui outro exercício, x tendendo a 0. Pessoal, quem está assistindo os exercícios e não lembra dessas propriedades trigonométricas, já é um bom exercício aí para tentar relembrar, tá? Só lembrando que na aula 1 coloquei bastante revisão lá, tem bastante coisa, tá? Pelo mesmo motivo, se a gente fizer o teste aqui, 0 sobre 0, vou acelerar um pouquinho, né? O vídeo não ficar tão longo. 2 vezes 0 é 0 e aqui vai ser 0. Então, seno de 0, acabamos falando, é 0. Vai ser 0, 3 vezes 0, que é 0 sobre 0. Mesma coisa. Então, nós podemos, colocar a letra C, resolver isso daqui usando algumas propriedades. Agora que vai usar aquela propriedade aqui. Então, vamos lá. Observação. Ó. Vamos chamar de função f. Sempre vamos fazer isso, tá? Ou você escreve ela mesmo aqui, tanto faz. Estou fazendo isso só para economizar aqui embaixo, né? Ó, não ficar tão longo o exercício. F de x. Seno de 2x, agora que vem aquilo, ó. 2 seno de x, aquela regrinha, né? Só fazer x mais x, seno do primeiro, vezes cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, vezes seno do segundo. Tem a regrinha, bem simples. Como são iguais o primeiro e o segundo, né? Então, sai assim, tá? Então, seno de 2x aqui, ó. Só lembrar aqui, ó, que para usar seno de 2x, estou pensando seno de x mais x. Por isso que eu estou falando primeiro, segundo, é esse aqui, tá? Que vale mais genericamente quando a gente tem seno de a mais b, por exemplo, tá? Tá na regrinha, tá desse jeito aqui, ok? Então, dá esse resultado aqui. Façam as continhas, caso seja necessário. E aqui, 3 seno de x. Então, só repetindo. Em cima, usei a propriedade e repeti aqui. Cancela seno com seno. Então, ficou 2 cosseno de x sobre 3. Se eu fizer o teste aqui, ó, a gente acabou de falar, né?
vai ser 2 vezes cosseno de 1, perdão, 2 vezes cosseno de 0, que é 2 vezes 1, dividido por 3, 2/3, número qualquer. Olha só que legal, para ficar bem claro o que nós estamos fazendo aqui. Toda vez que eu uso o teorema 9, estou no caso 2, 0 sobre 0. Eu vou cair sempre nesse caso aqui, tá? Sempre não, mas na maioria das vezes, né? Nos nossos exercícios principalmente, já são pensados assim, ok? Então, voltando aqui, só concluir o exercício. Tá aqui. Então, vamos chamar aqui de limite C. Então, limite C, agora vem a resposta, né? É igual ao limite de x tendendo a 0, troca-se as funções. F, que é a função original, vai ser trocada pela função g que nós encontramos. Ó. Todos esses exercícios têm o mesmo raciocínio, a mesma estrutura, tá, pessoal? A mesma coisa que eu falei para vocês, né? Para ser bem criterioso, teria que resolver daqui para frente usando as outras propriedades, os outros teoremas. Limite da divisão, limite em cima, limite embaixo. Estou aceitando, nesse caso, simplesmente fazer o que nós falamos aqui no exercício anterior. Simplesmente essa continha, tá? O limite, no final das contas, vai entrar dentro da função cosseno. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1, que é o cosseno de 0, é como se só substituísse, tá? Dividido por 3, que é 2/3. Só para ficar bem claro aqui, ó, tá? O que eu estou falando? Vamos complementar aqui. Inclusive, isso vai ser dito nas próximas aulas, né? Tem um teorema bem geral, que se a função for contínua, entra. Mas é isso que eu estou falando, ó. Por enquanto, ó. O que a gente está usando aqui, ó? Vai ficar algo estranho, né? Limite de x tendendo a 0 do cosseno de x é igual exatamente cosseno do limite de x tendendo a 0. Tá? O limite entrou dentro do cosseno, olha só que interessante. Isso funciona porque o cosseno, né, não está indeterminado, indefinido nesse ponto x igual a 0, e a função é contínua, tá bom? É isso, pessoal, que eu separei para essa videoaula aqui, tá bom? Então, foi o resumo aí, lembrando mais uma vez que nessa aula foi o resumo da teoria, com algumas dicas e alguns exercícios resolvidos. É isso daí, então, até a próxima aula.